crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Cris e hoje eu vim aqui pra gente poder contar uma história diferente. A gente vem sempre contar um versículo, mas hoje a gente vem contar pra vocês uma história. E antes da gente começar, deixe seu like nesse vídeo, compartilha, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? E vamos lá pra gente começar. Então vamos ver o que a Bíblia tem para nos contar hoje. Qual história nós vamos aprender? Então vamos ver que história a gente vai aprender hoje. E a história que nós vamos aprender hoje é sobre José. Então, José, ele era um jovem adolescente e ele tinha 11 irmãos. E assim, um certo dia, José e seus irmãos, eles foram para o campo cuidar das ovelhas de seu pai. Então agora eu quero que você feche os olhos e imagine um campo cheio de ovelhas, um pasto e José e seus irmãos cuidando das ovelhas. Conseguiram imaginar? Então, era assim que eles estavam naquele dia. Depois eles voltaram. Outro dia, José não foi trabalhar, só os irmãos dele. Então, seu pai pediu para que ele fosse lá verificar como eles estavam, se estava tudo bem. E quando José chegou lá, ele viu que os irmãos dele não estavam demonstrando o amor de Deus um pelos outros. Então, José voltou para casa e foi contar e relatou tudo o que ele tinha visto para o seu pai. Então, quando os irmãos dele souberam disso, eles ficaram muito bravos com José, ficaram muito chateados e muito zangados. E eles ficaram mais chateados e zangados ainda, porque o José era o filho preferido de seu pai. E um certo dia, o seu pai, para demonstrar o seu amor por José, deu uma capa muito bonita e colorida para ele. E seus irmãos ficaram muito zangados com isso. E sim, difícil, né? Essa história. E aí, José voltou e veio contar um sonho que ele tinha tido para os irmãos dele. E ele começou a contar que certo dia eles estavam no campo trabalhando e o pé de trigo de José ficou mais alto do que dos irmãos dele. E aí, os pés de trigo dos irmãos dele vieram e se curvaram diante do pé de trigo de José. Então, vocês imaginam, que estranho, um pé de trigo se curvando diante de outro, não é mesmo? E aí José teve outro sonho. Agora quero que vocês fechem os olhos novamente, imaginem o sonho que eu vou contar para vocês agora. Então, o sonho que José teve foi que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante deles. E o que significava isso? A lua e o sol significavam o pai e a mãe de José, e as 11 estrelas, os 11 irmãos dele. Então, quando os irmãos dele ouviram novamente esse sonho, eles não acreditaram, eles continuaram zombando de José, mas sim, a Bíblia nos diz que o seu pai, ele ficou pensando naquele sonho. Então, crianças, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo! E para você que é professor, eu trouxe algumas atividades práticas que você pode aplicar depois que você der a sua aula. A primeira delas é que essa folha que é dividida em 5 partes. Então, a história, eu fui dividindo ela em 5 partes. Então, você vai pedindo, enquanto você vai contando, que a criança desenhe aquilo que você está contando. Então, no primeiro, José, os irmãos dele, o pai e a mãe. No segundo, eles cuidando das ovelhas. No terceiro, a capa que o pai dá para José. No quarto, o primeiro sonho. E no quinto, o terceiro sonho. E assim vocês fazem até o final. Isso caso a sua criança for de 8, 9 anos. Não dá muito certo fazer isso com as crianças pequenas, porque eles demoram muito para poder desenhar. E isso pode acabar atrasando um pouco a sua história, tá bom? Então, esse é o primeiro recurso. O segundo é que você faça a imagem de José, dê para a criança e também faça uma capa separada, para que ela possa desenhar, pintar, e depois para que ela cole em cima do desenho
José. E aí, a gente vai fazendo essa atividade com eles, tá bom? E o próximo, depois, você pede para que a criança escreva em uma folha seu sonho e peça para que a criança desenhe esse sonho. E aí, quando ela desenhar, você faz uma oração junto com as crianças para que elas possam entregar esse sonho nas mãos de Deus, tá bom? Então, esse é mais um sonho, esse é mais uma atividade. E depois, para finalizar, você pede para que a criança abaixe e levante a cabeça numa brincadeira que você vai fazer sobre demonstrar e não demonstrar o amor de Deus. Então, quando você falar uma coisa que demonstre o amor de Deus, você peça para que ela levante a cabeça. E quando não for uma demonstração, você peça para que ela baixe. Então, isso vai ajudar para que a criança possa entender melhor a história com esse intuito, tá bom? Então, essa foi a atividade. Espero que vocês tenham gostado e possam praticar.